Tem guardanapo, hein? Pilar? Seu? Dizer que vocês, pelas conversas que nós tivemos ontem, já sabem quem que é o assediador. Só que ele não é invisível, talvez ele seja inatingível. E mais do que uma palestra, a gente vem aqui transmitir o conhecimento e debater, nós estamos aqui com algumas sugestões de estratégias e plano de ação que amanhã vocês podem deliberar. Eu tinha até falado com a Márcia, se amanhã também vocês quiserem, dentro da programação, abrir mais um espaço para que nós possamos debater, eu estou aqui à disposição de vocês, porque o meu objetivo, enquanto profissional e pesquisador, é contribuir para que nós saímos daqui com muita informação e também com uma metodologia de luta a partir de trabalhos já desenvolvidos por outros sindicatos de servidores públicos, como, por exemplo, o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Justiça. Eu gostaria, em primeiro lugar, também dizer que eu estava vendo aqui o jornal Tribuna do Rodoviário e me identifiquei muito com o editorial, porque eu acho que o diretor de sindicato ele tem que ter duas coragens. Coragem de encampar uma luta, um ideal, uma coragem maior ainda, quando nós vimos que os representantes dos nossos ideais não cumpriram com o acordo, como acontece aqui quando apoiou um governo e agora passou a oposição, porque errar é humano, mas nós temos que ter a nossa inteligência para entender onde nós erramos e onde nós vamos para não repetir o erro. Algumas estratégias de ação também, eu recebi a pasta, eu acho que o sindicato já está bem politizado, a federação também, o sindicato DR principalmente, né, que é o material que eu estou aqui, que é a questão de ações junto aos órgãos competentes. Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, apesar de na conversa que nós tivemos ontem, mas o Tribunal de Contas é corrupto, o Ministério Público não resolve. Sim, mas são esses órgãos que existem e que a nossa obrigação enquanto diretor de sindicato, porque eu também sou diretor de sindicato, eu sou diretor de sindicato jornalista e psicólogo também. Eu trabalho com jornalismo há 31 anos. E quando minha especialização em psicologia é justamente saúde do trabalhador, porque nós percebemos que o trabalhador, ele não tem estudos sobre o trabalhador. Existe estudos sobre o trabalho, sobre as empresas, como produzir mais, como ter o grupo mais unido, mas e a situação do trabalhador? E isso que me motivou, e nós vemos hoje que o assédio moral é realmente um conceito que está aí para ajudar os trabalhadores. Mas eu já vou jogar uma lógica para vocês refletirem, porque eu acho que vocês, todos que estão aqui, vocês são vítimas de assédio moral e não sabem que vocês são vítimas de assédio moral. Digo isso da análise que eu fiz hoje de manhã a partir do discurso de vocês. Mas vamos começar então do início. Pois não? E olha, isso é a chave, gente. Tem intencionalidade de prejudicar. Tem uma intenção, sim, de prejudicar. Essa pessoa está ali para prejudicar o outro. Os ataques, eles têm repetição sistematizada. Todo assédio é discriminatório. O assédio é realizado com a intenção de prejudicar. É feito de forma oculta, dúbia, maliciosa, dando margem a diversas interpretações. O que é uma forma dúbia? É uma pessoa praticando assédio no outro, não permitindo que a pessoa faça isso, controlando até a ida no banheiro, exigindo a produtividade, enquanto quem está do lado fica lá no telefone o dia inteiro, lixando a unha, cortando a unha com canivete. E quando essa pessoa vai chegar no chefe, ô chefe, o que está acontecendo? Não tem nada disso, eu trato todo mundo igual, você que está equivocado, deve ser algum problema pessoal que você tem. Isso é a forma dúbia, que é a maior característica do assédio moral. Então, mais uma vez, onde é que o assédio moral vai atuar? No psicológico e no emocional da pessoa. A pessoa vai para casa, só fala desse assunto, começa a sonhar que está no trabalho, não chega, vira aquela pessoa chata, e ainda vem fulano reclamar e tudo. E em vez de ter uma solidariedade dos colegas, ela vai começando a ser isolada do grupo. Porque o assédio é um processo que as pessoas que estão em volta, que não percebem, elas colaboram inconscientemente com o assédio moral.
E também muitas vezes acontece que uma pessoa fala, não sabia que eu fazia assédio moral. Por isso que nós temos que fazer esse trabalho de prevenção, de divulgação, para que a pessoa saiba que está fazendo assédio moral sim. Vamos trabalhar um pouco os tipos de assédio moral. O descendente vertical, cima para baixo. É o gestor contra o servidor. 88, 90% dos casos de assédio moral é esse. Esse aqui é raríssimo, ascendente. É do servidor contra o gestor. Isso só acontece, vou dar um exemplo, quando o grupo de servidores não aceita a nomeação do gestor, do gerente, e o grupo como um todo faz assédio moral contra o gestor, minando o trabalho dele. Mas nunca um servidor, seria o grupo de servidores. Por quê? Porque a união faz a força, né? Por bem ou por mal. Horizontal, entre grupos. Horizontal por quê? Porque a horizontalidade na hierarquia. É vertical na hierarquia e horizontal na hierarquia. Aquilo lá, os mais novos quanto os mais velhos. Os velhos sabem nada. Olha que vão mandar. Cria-se as turminhas, né? E como o trabalho eu preciso do mais velho que está com o mais novo boicota o mais velho para derrubar ele achando que vai chegar no salário dele ou no cargo dele. Ou então os grupos versus chefias, mas que chefias são essas? São chefias que eram trabalhadores do grupo, que pegou o carro de chefia um mês, fez um serviço. Aí o que acontece? Quando o amigo do grupo lá, opa, agora beleza, o fulano vai ser chefe aqui um mês, maravilha. Toda sexta-feira eu vou sair para jogar minha peladinha mais cedo, segunda-feira eu vou chegar atrasado, afinal o cara é meu amigo, foi promovido. Mas aí, se essa pessoa for uma pessoa correta, ela vai trabalhar em prol do serviço, não para facilitar os amigos. Então quando ele volta, acaba a substituição e ele volta a trabalhar horizontalmente, o grupo vai atuar contra ele. Começa a praticar assédio moral porque ele não satisfez os interesses do grupo. E nós também temos um outro tipo de assédio moral, por isso nós temos que trabalhar muito. Esse é o maior problema, a vitimização. Porque enquanto o assédio moral é feito com pessoas que têm capacidade, a vitimização são pessoas assim, preguiçosas, incapazes, indolentes, que vem uma palestra igual essa, pega um monte de coisa que eu falei, passei no PowerPoint, e no outro dia, chefe, o senhor está praticando assédio moral sobre mim. Então nós temos que tomar muito cuidado nas campanhas de divulgação, porque as pessoas que fazem da vitimização de assédio moral são as que desconstroem o assédio moral. Que aí volta no corredor e fala, aí, olha o tal do assédio moral que eles falam aí. O fulano falou que está sofrendo assédio moral. É a desconstrução da tese através da vitimização. Agora o assediador, gente. Quais são os corpo a corpo, falando para quem está desempregado? Você está desempregado, você já pensou em ser servidor público? Vão resgatar através de notícias do jornal a importância do serviço público. Vamos convencer as pessoas que o concurso vai ser bom, não é para o sindicato ou para o órgão, não. Vai ser bom para ele, para o filho dele que está desempregado, porque aí nós vamos agregar as pessoas, né, a população, para que ela endosse essa luta da necessidade do concurso público. Então nós temos que fazer um trabalho ideológico também, de convencimento. Outras coisas aí, nós já vimos lá, que a questão da diminuição do custo, do corte de funcionário, faz parte do processo neoliberal. Eu acho que agora nós já estamos saindo com esse conceito, né? E muitas coisas que vocês acharam, não, isso é normal. Não é normal. Isso é um projeto neoliberal que tem como objetivo terceirização de funcionários, a questão da terceirização das empresas, porque essas empresas geralmente apoiam políticos ou governadores e, como a gente diz, ficam no rabo preso com elas, né? O DR, ele perdeu a atividade principal, que é a manutenção das estradas, porque a manutenção atualmente é o que dá mais verba para as empreiteiras, né? Nós até discutimos a falta de logística, né, para que nas áreas ali de confluência dos estados, né, tivessem conexões, porque muitas vezes você faz um trabalho bom no estado, quando você vai para outro estado tem que pegar um estado estadual, ela está em péssimo estado de conservação. A questão que foi muito falada, a questão de nomeações políticas para os cargos de chefias, a dependência das ações dos órgãos para com governadores e apadrinhados, prioridades que vão de acordo com interesses políticos e pessoais, beneficiando empresários políticos e não a população, como, por exemplo, asfalto para fazendas e para lugar de políticos,
e asfalto fraco, fino, em estradas de grande movimento, que vai fazer com que sempre tenha tapa-buraco. Foi falado também a questão da corrupção, que são sempre mesmas empresas ganhando concorrência, dividindo licitações. A qualidade do serviço executado é péssimo e favorece os eternos contratos de mudanças. A questão daquela verba, que era a verba única que vocês tinham, e agora vocês dependem da CID, que é a verba que vai... Como é que chama aquela verba única? Fundo rodoviário. Fundo rodoviário, é isso que o... Nacional. Fundo Bom, a violência moral no serviço público, outra questão. Toda a matéria da mídia sempre criticando o serviço público e o funcionário público, apropriação do que é público pelo privado, falta de verba e autonomia dos DRs, numa renovação dos cargos pela falta do concurso, desmotivação dos funcionários de carreira, frase que eu notei aqui, esperar a aposentadoria e morte, desperdício da capacidade intelectual dos servidores mais antigos, dos idealistas que é pedido compromisso público. Isso aqui eu queria dar uma sugestão. Foi até um colega aposentado que estava falando comigo. Por que a gente não pega esses colegas aposentados e o núcleo de aposentados dos sindicatos, além daquelas ações de sempre, de passeios também, tem um núcleo de aposentados com ação política, que essas pessoas possam trabalhar as ideias delas, que elas voltem a frequentar o sindicato, que elas montem uma campanha de sindicalização, né? E nós vivemos uma contradição que, ao mesmo tempo que nós temos cada vez um maior número de veículos nas estradas, IPVA, imposto, pedágio, as estradas estão sempre péssimas. Isso é igual a fome no Nordeste. É bom ter fome no Nordeste, entre aspas, porque sempre vai ter verba para os políticos cuidarem da fome, né? Questão das licitações. Só para terminar aqui, qual que são as consequências para a população? Centenas de acidentes nas estradas que matam mais que todas as guerras, a falta de fiscalização, e o que nós temos que fazer é isso, através dos jornais, dos órgãos internos, jornal, site, blog, tentar fazer esse trabalho de conscientização, esse corpo a corpo, e que fique claro que tudo isso que vocês estão vivendo, na realidade, faz parte de um projeto neoliberal e nós temos que ser contra esse projeto, porque esse projeto está trazendo, na realidade, o adoecimento do trabalhador. Vocês concordam com isso tudo que eu falei aqui, ou será que eu anotei as coisas erradas? Esse vai ser o meu próximo ponto de pesquisa, vai ser esse trabalho com vocês. Estou aqui à disposição hoje, amanhã, se vocês precisarem. Muito obrigado pela atenção, tá? Parabéns por tudo. Uma pergunta, Arthur. Pode não. Você tem feito palestras em muitos lugares, como é? Ué, sempre que eu sou convidado, eu vou.